Dizem que a construção de um caminho de sucesso, de uma carreira de sucesso, depende de uma autoconsciência desenvolvida. Bom, você já se perguntou o que você precisa desenvolver? Quais são as habilidades que você precisa desenvolver para conquistar tudo que deseja? Dizem que a mulher é líder nata. E você, utiliza de todas essas habilidades? Na conversa de hoje, eu tenho aqui a minha convidada especial, Dandara Lanzini. Bem-vinda, meu amor. E a Alessandra Dutra, amada. Que prazer ter você aqui. Eu vou apresentar as minhas convidadas devidamente apresentadas, assim como elas merecem. Bom, a Dandara vocês já conhecem, figurinista, produtora de moda, tá aqui com a gente em vários episódios, é a nossa convidada especial. E a Alessandra Dutra é psicóloga. Há 31 anos ela se dedica para a alta performance. Ela é mestre em psicologia social e psicologia esportiva da Confederação Brasileira. Ela foi a psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, a primeira psicóloga a morar numa Vila Olímpica, eu quero saber de tudo, e a primeira mulher psicóloga a subir no stage do CBLOL. Uau, quanta coisa, hein? Quebrando barreiras assim já logo nos primeiros segundos de programa. Ale, me conta uma coisa, a mulher, pra gente já começar com o tema, a mulher é líder nata? A mulher é uma líder nata. É, né? É. A gente nasce já com... É uma coisa, eu não sei, não, eu tenho aqui, eu quero ouvir de você. Por quê? Por quê, Ale? Porque a gente tem uma ancestralidade que vem de uma alma selvagem, que isso é algo que a gente traz desde o nosso nascimento, mas isso também tem a ver com uma ancestralidade feminina. Isso tem a ver com um arquétipo chamado da mulher selvagem, que não tem nada a ver com, sabe? Mas tem a ver com... A Dandara tá super selvagem nesse look hoje, hein, amor? Muito, mas tem a ver exatamente com um instinto que é passado de mulher para mulher, que é algo que é próprio da mulher e que tem a ver com ações, atividades, que é uma coisa muito instintiva, né? E que a gente só vai perceber quando a gente está diante de situações que são de grande resiliência. E aí você vê o quão que padrões que são muito comuns à mulher, vem a questão da superação ali. E aí você fala, nossa, eu também. Então você vê que tem uma voz que vem de uma ancestralidade, de uma coisa que é muito antiga. De uma força feminina, né? E a gente, quando a gente fala de liderança, não necessariamente eu tô falando de liderar empresas, exatamente, de liderar... Porque a mulher é líder nata dentro de casa, gente. Exatamente. Não é? De liderar a família, de liderar ali os seus familiares. Tem uma questão do suporte emocional, exatamente, da mulher... Concorda, Danda? Até trazendo, eu que sempre tenho essa questão de trazer os recortes raciais aqui, essa questão social, a gente pode, acho que um grande exemplo para a gente falar sobre liderança, Dandara de Palmares. Exatamente. Olha! Dandara, mulher de Zumbi, para quem não conhece, a Dandara, a importância que ela teve para toda a população negra, para o fim da escravidão, e essa coisa, o suporte que ela era, né? Foi uma mulher incrível. E se a gente volta e fala na história, a gente não tem só ela, tem Teresa de Benguela, recentemente Mulher Rei. Não sei quem assistiu e quem não assistiu e tiver a oportunidade de assistir. É um filme incrível que vai falar, é baseado em uma história real, né? Foram mulheres africanas, elas eram de uma tribo e ameaçadas por uma outra tribo africana que estava envolvida naquele tráfico, né, da época da escravidão. São mulheres guerreiras fortíssimas que foram treinar
elas treinavam meninas mais novas, e o que elas fizeram na África naquele tempo foi incrível. A gente tem estrelas além do tempo, as primeiras mulheres negras e cientistas que ajudaram o homem a ir para o espaço, envolvidas nisso. Então, ao longo da história, Cleópatra, tipo, se a gente começa a conversar ao longo da história, sempre existiram mulheres incríveis que foram líderes, né? Tem até uma frase que é meio... Eu concordo, eu problematizo, mas concordo, né? Que sempre fala, por trás de todo homem sempre tem uma grande mulher. Eu concordo maravilhosamente. Problematiza um pouco essa fala, mas é uma realidade incrível. A gente pega ali além do tempo. Eu acho que falta um pouco de conhecimento histórico, mas quantas mulheres incríveis que tiveram lideranças maravilhosas. Então, eu também concordo muito com isso. Eu tenho o nome de Dandara também. E eu sempre falo o quanto isso é ancestral, o quanto isso me dá força, o quanto eu busco em ver mulheres incríveis e inspiradoras que viveram já há muitos anos atrás e vão dando força para que a gente conquiste e entenda que não tem limite para as coisas que a gente quer alcançar. E que sim, nós somos muito boas no que nós fazemos. A mulher, ela é concentrada, a mulher, ela tem essa capacidade de administrar uma série de coisas ao mesmo tempo, e não é uma romantização, não tô falando da gente sobrecarregada, eu tô falando que a gente consegue uma questão de, é uma habilidade feminina, né? Habilidade. É uma habilidade. Agora, Ale, você trabalha na alta performance, no desempenho de atletas e empresários. A gente tá falando muito de liderança, mas tem uma diferença entre liderar e comandar, não tem? Tem. Quando você comanda, o comandante, vamos pensar assim, ele não tem a responsabilidade, ou então a missão, né, de formar pessoas. Ele tem ali, ele vai te dirigir para uma tarefa. Já o líder, ele tem essa missão, ele tem uma missão de inspirar e formar pessoas. Ele vai fazer com que aquela pessoa cresça nas suas habilidades. Isso acontece até de uma maneira muito espontânea, porque os liderados, eles se sentem muito inspirados por esses líderes. Os comandantes não. Os comandantes, eles não têm essa responsabilidade e também eles acabam muitas vezes, dependendo do estilo deles de comandarem, eles até destroem essa autoconfiança ou então essas habilidades, de tanto que eles ficam concentrados na tarefa. Entendeu? Sim. Então tem que tomar muito cuidado, né? Hoje no mundo corporativo a gente escuta muito falar, você é chefe ou líder, né? Porque o chefe tá ali chefiando, comandando, né? Exatamente. E não liderando pelo exemplo, pelo engajamento, pelo... Exatamente. Agora, a gente trouxe o recorte histórico, a Dandara trouxe o recorte histórico de mulheres que inspiram, né? E que eram líderes natas, mas... Para quem está nos assistindo, está assim, poxa, mas eu não estou encontrando aqui dentro. É possível treinar a nossa mente para liderar? O que vocês acham? É possível quando você também consegue treinar suas habilidades, né? A gente tem hoje uma dificuldade muito grande, Vanessa, que é o nosso dia a dia, ele está muito estressante. Ele traz muito estresse, né? E traz também muita confusão de informações. Porque a gente vive numa sociedade em que a exaustão, ela é evidenciada como sucesso. Sim. Não é nem evidenciada, ela é comparada. Né? Se você não tá numa exaustão do dia a dia fazendo milhões de coisas ao mesmo tempo, será que você tá no sucesso da sua vida profissional, pessoal? E a competição, né? Quer dizer, a competitividade, a gente vive numa sociedade comparativa. E isso traz muita ansiedade para nós. É isso que traz muita doença, inclusive, né? Então isso a gente também tem que começar a entender que competitividade não é comparação, é autossuperação. E isso a gente tem que começar a criar os nossos filhos para isso. Falar, você não tem que estar sendo comparado com ninguém. E aí a gente quer colocar os filhos nas melhores escolas, porque você tem só uma única oportunidade na vida, você não escola, sabe? O peso que a gente põe nessas coloca crianças. Essas coisas assim, não, porque a vida é competitiva, você tem que estar numa escola onde você, sabe, mas tem que ser, deixa eu ver quais são as 10 melhores escolas do Brasil. Quem disse que, sabe, umas coisas que a gente coloca, umas necessidades assim. Então tem que tomar muito cuidado para não gerar uma competitividade, vou falar que burra,
Sim. Sabe? Ignorante, né? Eu acho que seria uma competitividade negativa, né? Exatamente. Eu acho que não tem mal nenhum em você querer ser o melhor no que você faz. Isso. Mas eu sempre falo, eu quero ser a melhor pra mim. Eu não tenho uma necessidade de competir, até quando a gente tá trabalhando em equipe, né? Eu sou do mundo do audiovisual. Sim. E eu vejo, às vezes, algumas brigas desnecessárias dentro de equipe que eu acho que dá pra gente aplicar pra todas as áreas. O ego, né? Pela questão do ego, e é isso que ela fala, essa competitividade negativa. Eu gosto muito de estabelecer a paz no ambiente em que eu vou trabalhar. E eu sempre quero falar isso pra pessoa. Eu não quero ninguém sendo meu rival. Eu quero ter a melhor equipe. Então, para eu ter a melhor equipe, eu quero ter os melhores profissionais. Eu não quero competir com você. Eu sou boa e eu também quero que você seja boa. Eu brinco que quando eu assinar, hoje eu sou assistente, então eu trabalho com uma série de outros assistentes, e às vezes existe, né? Não passo um contato de uma coisa para um, e eu sou uma pessoa que eu faço questão de ajudar todo mundo. E eu sempre friso, mas você dá contato de graça, você ajuda fulano, você ajuda Beltrano, e a pessoa às vezes nem te ajuda, a pessoa já te prejudicou. Eu falo, quando eu chegar no topo, eu quero trazer comigo os melhores. Porque eu quero escutar. E eu sei que ninguém vence sozinho. O sucesso, você não alcança ele sozinho. Então, se eu quero ser uma figurinista top, eu quero receber vários prêmios por isso, a minha equipe precisa ser top. Eu preciso ter uma produtora incrível. Não adianta você ser uma equipe de uma pessoa. Entendeu? E eu acho que isso a gente tem que aplicar para nossa vida no geral. Você quer ser top, você quer receber um prêmio, você quer ser o melhor ali, você tem que ter uma equipe inteira. E eu gosto de trabalhar com pessoas que eu confio. E eu acho que nada é melhor que isso, você treinar o seu pessoal. Sim. Eu acho que ser líder é isso, chegar ali, a pessoa tá com uma dificuldade. Essa área que eu vim, a gente aprende muito quebrando a cara. Ninguém senta, poucas as pessoas têm a paciência de vou te ensinar. E eu acho que a minha missão hoje, enquanto assistente, chegando na posição que eu tô e ver quem tá vindo depois, eu sou aquela pessoa que sempre faz questão de, olha, o caminho é por aqui. Não sei fazer tal coisa. Não, senta aqui, tenho 5 minutinhos, consigo te ajudar. Porque quando eu tiver, eu quero estar com os melhores. Né? Exatamente. Tem uma frase ótima que diz assim, não tente competir comigo, eu também quero que você ganhe. Né? Assim, todos temos. Exatamente, porque assim, quando você tem um adversário, por exemplo, ele tem que ser bom também para que você seja melhor. Então eu vou fazer o recorte esportivo. Isso é muito porque importante. Não tem como. Ale, você treina atletas de alta performance. Sim. Você é psicóloga dessa galera que recebe uma responsabilidade de uma pátria nas costas, né? Então, assim, como primeiro assim, parabéns pelo seu trabalho, precisamos de muitas Alês nesse mundo, e como que funciona esse trabalho com os atletas? Olha, é um trabalho onde você tem que quebrar muitas crenças, né? Então, a primeira é essa, de competição, né? Sobre a questão da própria competição, de você tem que mostrar para ele que o teu adversário, ele primeiro não é teu inimigo. Teu adversário, ele precisa existir e você tem que agradecer que ele exista para que você possa mostrar que ele existe para que você seja quem você é. Então, ele tem, e assim, tem uma coisa no esporte que eu gosto muito, que é a questão da imprevisibilidade. Então, você precisa da imprevisibilidade para que o esporte exista. Porque... mas se a gente fizer um recorte para a vida, isso é maravilhoso. Sim. Porque a gente já começa a entender, já começa a aceitar alguns obstáculos no caminho. Exatamente. Como a imprevisibilidade da vida é maravilhosa. É importante, porque isso te dá a chance de superação. Sim. E a chance para você crescer e ser melhor. E eu acho que também deve ter uma coisa legal, acho que porque você trabalha com o pessoal esporte coletivo e esporte individual, né? Tem muito essa questão de diferença, porque dentro do individual é isso, um nadador. Ele sabe que não é um inimigo, mas é ele com ele mesmo. Tipo, exato. Tá dentro dele o inimigo. Se a gente pegar... porque se ele ficar olhando ele vai perder. Mas se você pega assim, se por exemplo a gente pegava na época que tinha o César Cielo e o Phelps. O Cielo, evidentemente, quando ele ganhava, viralizou os tapas, ele ficava extremamente feliz. Mas, mano, o cara que nadava do lado dele era literalmente o melhor do mundo. O cara era incrível. Então, esse desafio de ganhar ali pra ele devia ser uma sensação maravilhosa. Sim. Mas dentro de um esporte coletivo, você ainda tem 12, 10 ali, 8, depende do esporte.
que querem se destacar, e todo mundo quer ser o melhor da equipe. Então, eu acho que trabalhar esse lado deles de ainda entender que, olha, eles não são seu inimigo, e quem tá dentro da equipe também não é seu inimigo. Exatamente. Que é o que eu falei aqui, do trabalho conjunto. Para um jogador, para um time ser incrível, não adianta ter um jogador. Não dá para você ter uma estrela. Eu sempre falo que, até falando de recorte esportivo, quando me perguntam do LeBron James e do Stephen Curry no basquete. Sim. E aí, quando eu falo que eu prefiro o Stephen Curry, as pessoas ficam... Nossa, por quê? O LeBron James, realmente, gente, não é incontestável. O cara é o melhor de todos os tempos. Os recortes individuais dele são, assim, incríveis. Mas o LeBron James tem uma coisa que atrapalha ele de ganhar títulos, que é o ego. Ele é uma estrela dentro de quadra, todos os recordes individuais são deles. E aí eu recorto pro Curry, porque o Curry, ele tem essa coisa de ser líder. Ele chama a responsabilidade. Teve uma temporada que a gente tinha o André Iguodala machucado no banco, vindo de uma outra pré-temporada terrível. Ele tinha acabado de se divorciar. O cara tava se envolvendo em uma série de polêmicas e o Stephen, com essa coisa de motivar o time, e eu falo isso todo ano, ele transforma o MVP. Eu falo, o Stephen Curry, ele escolhe quem vai ser o MVP do time dele naquela temporada. Porque a liderança vem muito do comportamental, Ale? A liderança, ela é uma mistura, né? Acho que tem a ver com postura, tem a ver com você querer uma coisa diferente. Tem eu desenvolvi uma teoria, eu tenho 31 anos dentro da minha profissão, né? Então eu já posso hoje arriscar em fazer minhas teorias, né? Não fico É muita bagagem, né, Ale? É muita bagagem. E a vivência te traz isso, Então, assim, hoje eu falo para você que o que faz, né? Eu fico pensando o que faz muitas pessoas quererem alguma coisa, não muitas, né? Tem algumas pessoas que querem algo especial. E aí fico pensando, quem são essas pessoas especiais? Será que elas são especiais porque elas vão em busca de alguma coisa especial? Ou porque todo mundo quer chegar lá? Mas por que só algumas pessoas chegam lá? Porque só algumas pessoas se destacam, né? Todo mundo quer chegar lá no topo, mas por que só algumas pessoas chegam nesse topo? Então, o que faz com que elas sejam especiais? Porque elas chegaram nesse lugar especial, e aí esse lugar especial que as tornam especiais, ou são elas que são especiais e chegam lá? Essa pergunta, ou a resposta, não se está no processo, estão nessas pessoas. Então, eu gosto de estudar essas pessoas, entendeu? Então, até eu desenvolver essa mentoria Tribos, né, para poder estar com elas mais pertinho, para poder entender como que funciona esse processo. Eu queria muito saber dessa mentoria Tribos. Ela foi constituída nesse pensar. Pensar, para poder entender, assim, eu quero, esse mentoria chama Tribos. Tribos é o plural de tribo, que tem, tribo é a palavra, é uma tradução em italiano, né, que é de tribo, né, e por que tribo? Porque tribo, porque cada líder tem sua tribo, tem o seu jeitão de ser, tem o seu, né, tem a sua comunidade ali, tem o seu povo, né, e tem aqueles liderados, tem a sua forma de inspirar, tem o seu jeitão de ser, e ali a gente começa a desenvolver não chamo de persona, chamo de persone. Sim. Persone, quer dizer, tem todo o seu povo ali constituído. E quando a gente vai trabalhar esses líderes, aí eu pergunto, qual é o seu chamado, seu maior chamado, qual foi o seu principal chamado para ser um líder? Aí eles começam a contar. E eu, na faculdade, sempre fui muito boa de categorizar análise, né? E aí eu identifiquei 6 tipos de chamado. E aí, conforme é o chamado da pessoa, é a maneira como ela lidera a vida. Então, tem pessoas, por exemplo, que o chamado foi pela oportunidade. E aí são pessoas que são muito fluídas,
que são muito criativas, que vê a vida e que vão fluir e que vão liderar desse jeito, e que são muito livres e que vão, assim, se você colocar regra para ela, não vai funcionar. Tem pessoas que vão ser líderes, né, que funcionaram, que chegaram no topo pelo sonho. Então são pessoas que se arriscam mais. E aí elas vão liderar também pelo risco. E vão querer perto delas pessoas que se arriscam. Nossa, vão eu me identifico nesse, hein? Tem pessoas que vão pelo luto, pela dor. Entendeu? Porque pela escassez, viveram uma escassez, e é isso que transformou a vida delas. E aí são pessoas que vão viver sempre mais um alerta. E você consegue identificar isso quando a gente está falando de ser psicóloga, por exemplo, de uma seleção, né? Porque o tribo, você está falando, às vezes a gente está liderando uma pessoa e a gente consegue identificar e trabalhar ali. E quando você está num grupo? Então, um grupo ele é liderado. Assim, um grupo vai ter um líder. Mas também um grupo, você repara que você vai ter que também ter, esse grupo vai ter que ter, são líderes, entendeu? E são líderes que vão ter que viver em conjunto, vão ter que viver, então eu preciso falar, tribos. Sim, é muito engraçado. Tribo, é muito engraçado escutar ela falando essa análise, eu gosto muito de esporte, acompanho o esporte. E ela falando isso leva muito a crer o momento que a gente vive, por exemplo, da seleção masculina de futebol atual. A gente tem um líder amado e aclamado por todos, que também, não tô aqui, gente, não me cancelem, ele também é maravilhoso, os números dele individual, o desenvolvimento, né, as habilidades de senhor Neymar são incontestáveis, também concordo que ele é um ótimo jogador. Você tá falando do menino Ney? Nosso querido menino Ney, como jogador, ele é único, mas na questão líder, a gente pega a seleção e atualmente, com muita dor no meu coração, somos um fiasco. E aí a gente entende, isso que ela fala faz muito sentido. O momento que eles vivem, essa questão de ser líder, como você lidera, como você chegou ali, o porquê que é esse caminho. E aí vão surgindo ali pseudo-líderes, né? E talvez inspirado por esse grande líder, mas... É muito louco mas isso. Também, Nandara, tem uma coisa, nem todo mundo que tem, assim, ó, nem todo mundo que tem habilidades, a gente já pode ver como líder, né? Perfeito. Porque tem a ver com postura, tem a ver com ideais, tem a ver com o que aquela pessoa quer, a consciência, a autorresponsabilidade. Então, hoje em dia, a autorresponsabilidade... E tá tudo bem a pessoa não querer ser líder, também né? Tem tudo bem, né? Também tem tudo bem. Eu acho que, assim, o que a gente precisa hoje entender é que hoje a gente tem uma nova visão sobre liderança também, que tem a ver com alta responsabilidade, que vai gerar hoje para um time ou para um grupo, para uma equipe, seja ela esportiva ou então empresarial, organizacional, qualquer coisa assim, segurança e também confiança. Hoje a gente está precisando muito disso, credibilidade e confiança, né? E a autorresponsabilidade vai gerar muito isso, porque a gente está vivendo muito a área assim, ó, é você que é a culpada, é você que é a culpada. Ah, tá tendo um problema aqui, é você, não sou eu, porque o ego não deixa. Então, e a gente está tendo um empobrecimento na autoconsciência, porque a gente está criando também, assim, um problema não é o meu filho, o problema é o seu filho, o problema é o seu filho, o meu filho não é uma troca de responsabilidade e a solução daquele problema ninguém resolve, exatamente, né? Então, e a gente está tendo muito esse tipo de situação, né? Então está tendo, a gente está tendo esse tipo de problemas, a gente está delegando problemas, né? A gente está vendo muito isso. Agora, Lê, quando a gente fala da liderança e fazendo recorte de gênero, mulher, né? Você liderando toda essa sua trajetória de sucesso, até ser a primeira mulher a morar numa Vila Olímpica, a primeira mulher a subir no stage do CBLOL. Como foi sua trajetória até lá? Como que você desenhou? Você já sabia exatamente o que você queria? Ou foram as oportunidades que traçaram o seu caminho? Você sabe que eu vou te falar uma coisa. Eu, em 2000, eu sempre quis chegar lá.
Eu sempre fui uma dessas pessoas, falei assim, que eu vou fazer minha vida diferente. Eu, quando estava na faculdade, falava assim, eu não vou ser uma psicóloga, nada contra, uma psicóloga de bairro. Eu sempre falava assim. É uma questão da ambição, e isso tá na sua personalidade. Eu não vou ser essas psicólogas de meia calça, de saltinho, de lencinho, de oclinho. Eu falava assim pra mim. Eu falava, não vou. Eu falei assim, eu vou fazer diferença. Eu sempre falava isso. Então, eu não me conformava. Eu não era uma pessoa que me conformava. E tudo que eu tocava, eu sentia. Que tudo que eu tocava, eu falava assim, era um tocar com amor, assim. Eu sei que tem todo mundo que toca, mas eu falava, não. Eu tocava com amor e muita credibilidade para as coisas, assim. Era o poder da palavra, o poder do querer, o poder... A gente tem muito poder quando a gente sabe exatamente onde quer chegar. Então, mas você sabia exatamente que era subir no palco da CBLOL? Não. Você só queria fazer diferença. Eu só queria fazer diferença, assim. Eu falei assim, eu queria fazer diferença para o mundo. E aí, então, minha carreira foi... Eu não sou normal. Eu falava que eu não sou normal. Então, quando eu saí da faculdade, assim, eu já saí com 4 empregos. E assim, né? Assim, não é normal uma psicóloga já sair com 4 empregos, mas naquela época, né? Então, são coisas que a gente fala só que eu acho que tem muito a ver também com a vida pessoal. Né? Então, eu me lembro rapidinho aqui, assim, meu pai faleceu, eu tinha 18 anos de idade, e aí, então, eu me vi numa situação de falar, meu Deus do céu, isso foi isso foi em 1990, eu estava no 2º ano de faculdade, falei, e agora? Ferrou, né? E aí, então, eu lembro que eu peguei, falei, o que eu sou boa? Eu era bailarina, mas eu já tinha muitas habilidades. E isso é uma coisa que hoje a gente fala, que a gente tem que estimular muitas habilidades, não é só uma. Não. Falei, bom, eu sou boa, assim, em dar aula, eu tenho conhecimento, eu fazia magistério, eu fiz magistério. Falei, eu já sei, juro pra você, eu peguei um papelão, coloquei assim, aulas particulares, era a 1ª a 4ª série, ginásio e colegial. Mas porque você queria fazer uma renda extra? Porque eu precisava fazer, a partir do momento que meu pai faleceu, precisava fazer porque entrou na época, meu pai tinha acabado de vender um comércio que ele tinha colocado o dinheiro no banco porque ele ia começar, ele tinha 49 anos de idade. Que novo. Ele ia começar naquela época, lembra os bares gourmet agora? Sim. Naquela época, era que por que os bares hoje deu sucesso? Porque foi naquela época que começaram. Então o Maledeto não teve chance de ter o sucesso. E ainda por cima ele falava assim para mim, filha, você me promete que o único homem que você vai depender na vida é o seu pai? Falei, prometo. Depois de 3 dias, o cara me morre de infarto fulminante. E você prometeu? E eu prometi para ele, né, que eu ia depender só dele, bendita né? promessa. Aí ele me faleceu, de infarto fulminante, 49 anos de idade. Eu com 18 anos, estava no 2º ano da faculdade. E aí, então, coloquei lá, na porta, assim, da minha casa. E se tornou a dona da sua história, do seu caminho real. E foi ali. E nunca dependi de homem nenhum. E aí, então, ele pega... Daí, assim, depois de 3 dias que ele faleceu, veio o plano Collor. Pegou todo o nosso dinheiro. Eu falei, minha filha, foi. Aí... Só que depois, assim, eu não sei o que acontece comigo, assim, depois de uma semana que eu coloquei lá, acho que não deu nem isso. Uma dona de uma farmácia falou assim, você pode, eu te dou um salário mínimo, na época, para você acompanhar a lição dos meus 3 filhos. Falei, claro. Não é isso? Tô indo. Claro. Eu sei que naquele ano, eu terminei o ano, meu pai morreu em março, terminei, ele morreu no dia 12 de março, o plano Collor foi no dia 15 de março, por isso que eu lembro assim. Eu terminei o ano com 32 alunos. E aquilo lá me sustentou, e sustentou minha família, até
meu 4º ano de faculdade, que até aí, ali que teve que arriscar entre, ou eu ficava no bem bom, e aí só que eu não ia ser psicóloga, ou eu arriscava era a zona de conforto. Tudo, eu arriscava tudo, Vanessa, para fazer um estágio, para ganhar, vamos dizer assim, eu ganhava super bem, para ganhar... 1/3? Nem isso, para ganhar meio salário mínimo no estágio da Polícia Militar, porque dali que ia começar toda a minha história como psicóloga. Como psicóloga. Não ganhando nada. Falei assim, meu Deus do céu, vai ferrar toda a família, mas eu vou ter que fazer isso. E foi. E dali que começou a minha história como psicóloga, né? Olha, quando a gente se coloca como protagonista da nossa vida, das nossas decisões e sabe aonde quer chegar, o caminho, assim, todo caminho tem aí os seus obstáculos, sim, né? Não é fácil, ainda mais quando você troca o certo pelo duvidoso. Mas você sabendo aonde quer chegar, isso tem uma força tão grande. Exatamente. E eu vou te falar, tem muitas donas de histórias que se reconhecem nessa história que você está contando. Eu tenho algumas passagens da minha vida que eu me reconheço em você. E é sobre isso, é sobre a gente acreditar também. A hora que você teve o insight de vou dar aula porque eu já fiz magistério, a gente tem vários insights ao longo da vida e às vezes a gente não se escuta e às vezes a gente prefere escutar o outro. Tá tudo bem a gente ter amiga, tá tudo bem a gente pedir ajuda, mas se ouvir, se escutar, é uma coisa que a gente aprende na dor, né? Na dor. A gente aprende tomando muita porrada da vida. Fala, por que eu não fiz aquilo que eu tive a ideia? Por que eu não acreditei em mim? Por quê? E aí, CBLOL e estar na Vila Olímpica, você fala assim, é consequência de tudo isso daí. Não que eu projetei, mas falei, caraca, olha só. E aí você começa a pensar no empoderamento feminino. Sim. De você poder falar assim, poxa, se eu tô aqui hoje, eu posso abrir... Eu sempre me via assim, abrindo caminho para outras mulheres. Quando você estava lá, você já sabia que era a primeira mulher, você já tinha essa consciência. Sabia, eu falei assim, nossa, eu estou abrindo caminhos para outras mulheres, abrindo caminhos para minha categoria profissional, abrindo caminhos para outras psicólogas, para outros psicólogos. Porque agora outras mulheres se reconhecem, olham e falam, uau, ela chegou lá, eu também posso, né? Que demais isso. A gente volta a bater na tecla da representatividade, né? Quando a gente fala enquanto liderança feminina, eu falo que uma das coisas também que me inspira muito, eu faço muito trabalho social, eu cresci num colégio católico, né? Então eu comecei a fazer trabalho social, eu era muito pequena e ao longo da minha vida fui mantendo isso. E eu sempre vejo quando a gente entra em comunidade. Eu acho que pra gente falar de liderança feminina, um dos melhores exemplos que a gente tem, se você entra dentro de comunidade, mais de 80% das famílias são lideradas por mulheres. Sim. E liga muito escala diz, né? E aí você começa a ver as mulheres geralmente, muitas mães solteiras, aí é aquela coisa, as mulheres... Porque tem que fazer, tem que correr atrás. Sim. E aí você vai ver numa casa, mora a avó, mora a mãe, com os filhos e os netos, e aí a avó faz pano de prato, vende bolo, a mãe tem um outro emprego, de repente faz faxina aqui na Faria Lima, mas nessa mesma, a irmã dela faz brigadeiro, ela traz esses brigadeiros para vender. A gente vê isso quando ela conta essa passagem do se virar. Eu lembro muito isso, eu na época da minha faculdade, quando eu resolvi fazer faculdade de moda, eu não posso dizer assim, não tive uma infância extremamente sofrida. Sempre falo que, graças a Deus, eu sou dentro do meu núcleo, fazendo um recorte, extremamente privilegiada. Eu vim de uma família que já tinha uma condição financeira média, porque os meus pais abriram mão de muitas coisas para que eu e minha irmã tivéssemos uma boa educação, estudo. Venho de uma família com incentivo. Minha avó, ela era essa mulher da pluralidade de, joga elas e elas vão fazer tudo. Em alguma coisa, alguém vai ter que dar certo. Eu vim desse incentivo de explore suas habilidades, para você entender. Então, muito cedo eu me identifiquei com o teatro, me identifiquei com música, com moda. E aí eu lembro que na época que eu entrei na faculdade, a situação financeira era muito difícil, era um curso caro que eu queria fazer, e era isso. Então, na época da faculdade, eu brinco que eu fazia que meus professores não se envergonhem de escutar o que eu vou contar agora, mas eu fazia trabalho de outras pessoas, eu sou muito boa em escrever, então eu escrevi a tese, e uma vez eu lembro que eu fui até pega
porque eu escrevi uma tese para uma pessoa de um outro ano. Dandara! E o meu professor era meu orientador de TCC. Então, é óbvio que era uma pessoa que estava lá me dando aula há 4 anos, orientando meu TCC, corrigindo, pegou a tese com o nome e fez. Não foi aquele aluno que escreveu isso? E aí eu cheguei um dia para ter... Meninas, não façam isso, tá? Eu cheguei um dia para ter atendimento com ele e ele perguntou se eu sabia o que eu estava fazendo, que aquilo não era legal, né? Não podia. Mas ao longo da vida, assim, na faculdade, eu sempre me virei disso. Eu trabalhava à noite, saía da faculdade, às vezes ia trabalhar em bar. Então alguma amiga falava assim, tá precisando de menina para bar em tal balada. Eu pensava, meu Deus, que horas eu vou dormir? Mas vou. A gente se vira. A mulher sempre encontra caminhos, né? Eu acho que aqui no programa a gente faz o recorte de gênero sempre, a gente levanta essa bandeira. É claro que isso é uma coisa do ser humano, Sim. né? Dessa resiliência. Sobrevivência. Né? Mas a mulher, ela tem essa habilidade de olhar múltiplas facetas, de olhar múltiplas oportunidades, né? Eu queria saber, Ale, se você teve, por ser mulher, algum obstáculo, algum caminho a mais, ou se eu olhei você, essa pedrinha tá aqui, porque eu sou mulher entrando aqui nesse meio esportivo, ou nesse lugar em que nunca antes teve uma mulher psicóloga aqui, agora eu tô entrando. Teve algo assim ou foi tranquilo? Olha, no profissional não, porque acho que tem a ver também com postura. Eu sempre fui a única mulher, por exemplo, numa comissão técnica, sempre trabalhei, sim, a gente tinha... Tem as falas machistas, tem, né, a gente consegue reconhecer nos ambientes, né, a criação machista. Porque você estava quebrando um paradigma e uma coisa de muito tempo, né, que já estava ali enraizada. Exatamente, então assim, sempre, né, você está num ambiente onde você está quebrando, né, crenças mesmo, né, mas assim, vai muito da postura. Então eu nunca, de verdade, nunca levei uma cantada. Nunca se abalou também? Nunca, também onde eu chego E uma questão da nossa energia, né? A gente estava falando isso nos bastidores, um dia eu ia dando a questão da energia. Porque a hora que a gente também se coloca num lugar de que não vem que aqui, entendeu? Onde eu tive, você quer saber, foi dentro da minha casa. O ex-marido no sentido de usar essa coisa de você trabalhar, às vezes o companheiro, né, de você trabalhar para justificar traição, para justificar, entende? Então isso assim, eu acho que tem uma coisa bem bacana que dá para você falar para as mulheres, né, em termos de relacionamento, não deixar os homens usar isso como falar assim, você trabalha muito, então, mulheres, e até mulheres, viu? Sim. Porque eu lembro até quando me separei, as mulheres falavam assim, mas porque você trabalha muito, né? Eu lembro mulheres. Mas como assim, gente? Os homens não trabalham? Até psicólogas, mulheres psicólogas, falando isso. Assim, nossa, que você trabalha muito, né? Por isso que ele te traiu, né? Ai, nossa, porque você... Então, né? Então, chega a ser um absurdo, a gente tem que ouvir isso. Então, você quer dizer, você nunca pode ser feliz? Então, quer dizer que mulheres que trabalham, a sina delas é que se elas casarem, ou então vão ser corna. Vai ser corna. Já que você trabalha, tu vai ser corna. Agora, se ele trabalha, tá tudo bem, ele é o provedor. Essa é a sociedade patriarcada, né? Registrado, né? Você trouxe esse recorte do afeto e tal. Danda, a Alessandra, ela fala muito nos assuntos na rede sobre apego, né? Eu vi alguns vídeos sobre apego. A forma quando a gente lida com o sentimento, com as pessoas, tem a ver com o apego? A maneira como você teve a sua infância, na verdade, construída com as relações parentais ali, com seu pai, com a sua mãe, isso vai refletir mais tarde na tua relação afetiva.
né? Então é muito interessante. E que pode impactar não só a sua relação pessoal, até a profissional. Eu acho que não só a relação afetiva, né? Eu acho que a profissional, mas eu acho que o jeito, eu agradeço muito a criação que eu tive, eu sempre falo em relação aos meus pais, a minha avó, assim, a rede de apoio que eu tinha, porque eu percebo, eu acho que de primeiro impacto, eu sempre tento compreender. Quando eu trabalho com cinema, então eu tô sempre com equipes diversas, várias pessoas, e sempre tem um problema com uma pessoa ou outra, e eu falo para as pessoas, façam terapia é vida. Eu acho que você começa a aprender a enxergar, você fica menos reativo. Você enxerga que talvez as pessoas não tenham tido as mesmas oportunidades que você. Então, quando eu tenho um problema com alguém da equipe, eu sempre tento ver esse lado de tipo, por que essa pessoa lidera assim? Ou por que essa pessoa lida assim dentro de um grupo? Será que, como foi? Ela falou uma questão muito importante, né? A primeira infância, eu acho que ela é um marco na nossa vida. Então, até como seus pais. Então, acho que a maneira como eu fui tratada, como eu fui educada, como era a distribuição de responsabilidade dentro da minha casa, me leva a ter comportamentos quando eu tô dentro de uma equipe, quando eu tô à frente de uma empresa. Mas o recorte de gênero aí é a mulher que o apego vai pra ela. Não é? É que as coisas também que são depositadas na gente desde que a gente é pequeno, né? Sim. Teve uma outra passagem aqui que a gente estava comentando sobre a vida profissional e às vezes alguns nãos que a gente tem medo de dizer dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente de trabalho, que ultrapassam as barreiras de limite e de respeito, porque também dentro de casa... Hoje a gente está mudando isso, né? A gente debate, a gente conversa sobre isso, mas ainda dentro de casa, não que assim as mães são, minha mãe é uma maluca machista. Não, mas elas são de uma outra geração. E a mulher não falava não, né? A mulher é sempre, a gente é sempre a educadinha, a comportadinha. E aí, esse gancho com que ela traz. Acaba com a expectativa do outro. Esse gancho que ela traz da questão do relacionamento dela e falando com as outras mulheres que estão assistindo a gente, isso é muito real. Imagina você escutar, você tá ali passando por um divórcio, uma situação super complicada, você escutar das suas amigas, não, mas você realmente trabalhava muito. E existe mesmo essa visão que a mulher tá ali para servir o cara e para servir o homem, e o parceiro, na verdade, ele tem que ser alguém que tá ali para te entender. Você acha que ela também amava só trabalhar, não ter tempo? A gente gosta do que a gente faz, a gente gosta de trabalhar, mas você também quer ter um lazer, né? Os homens adoram as profissões, a gente adora. Eu sou... E aí tem uma coisa assim, eu acho que não existe a Vanessa profissional e a Vanessa pessoal. Eu sou uma pessoa só. Eu amo estar fazendo comunicação, do mesmo jeito que eu amo ser mãe, e eu amo sair para tomar um vinho, e conversar e ser bem tratada, e amar e ser amada, né? Como qualquer outro ser humano. É que quando a gente faz o recorte de gênero, pra mulher você, né? Porque você... Eu entendo, assim, porque os homens, né, a geração, acho que dos homens que hoje estão com 50 e poucos anos, eles foram criados para serem servidos, né? Assim, as mães deles serviram, né? Então foram muitas mulheres que se trabalharam, deixaram de trabalhar para servi-los. Sim. Então eles têm um modelo ainda de mulheres servidoras. Dá para entender, né? Assim, vamos dizer, em termos de história. Sim. Mas não dá, a partir do momento que eles acabam se casando com mulheres que, a minha geração, por exemplo, foram mulheres que aprenderam a trabalhar dentro de casa e fora de casa. Então, eu sei cozinhar, sei passar roupa, sei lavar roupa, sei, né? E tudo bem. E também sei trabalhar fora, sei fazer as duas coisas. Mas os homens que têm essa geração, eles têm a memória só de mulheres que trabalham dentro de casa.
não fora de casa. E como isso é importante pra gente hoje, né? Exatamente. Porque eu sou mãe de menino e menina. Agora, nossos filhos, por exemplo, já têm um modelo de mulheres que trabalham fora de casa. Mas se dentro de casa eu acostumar o meu filho a ser sempre servido, ele vai entender que essa é a realidade. E que essa é a realidade, exatamente. É onde a gente fala que a gente acaba se relacionando com homens que saem da casa da mãe em busca de uma nova mãe. Exatamente. Eu sempre brinco que eu falo. Que olha a gente como uma matriarcal, né? Se eu quiser um filho, eu faço um filho pequenininho. Quero gestar, quero amamentar, quero ali. Não quero um filho grande. Entendeu? Eu quero um companheiro, eu quero um parceiro, eu quero alguém para dividir responsabilidade comigo, pra gente se divertir. Acontece isso muito. E essas trocas, né? Essas viradas de geração, elas são muito assim. A minha mãe foi uma mulher que parou de trabalhar quando eu nasci para cuidar de casa. Minha mãe também, acho que a nossa geração, a maioria das mães. Mas ela teve esse engajamento, assim, ela teve a virada da chave do divorciar, as filhas crescendo, as filhas serem de uma outra geração. E é engraçado porque a minha avó, que é uma geração antes da minha mãe, era uma mulher totalmente independente, que quando minha mãe fez essa loucura, minha avó acho que queria arrancar os cabelos. E quando começou a chegar nesse limite do casamento ali, beirando um precipício, minha avó olhou pra minha mãe e falou: linda, então mas parei de trabalhar. Então você vai voltar a trabalhar, suas filhas vão pra escola, suas filhas vão sobreviver, vai dar tudo certo, você tem que ter o seu dinheiro, você tem que ter o seu sustento, vambora, vamos mudar essa realidade. É porque a gente ainda vive numa ambiguidade de será? Tem uma questão de culpa. Sempre quando eu saio, deixo os meus filhos, ou com o pai, ou com a avó, e tô me divertindo, em algum momento vem uma sensação de culpa do tipo, será que eu devo estar ali? Sim. Ou será que eu não tenho que voltar? Ou até trabalhar fora? Até por causa dos olhares. Porque eu tenho certeza que quando você está num bar se divertindo, sempre vem um comentário: oi, Ivan, tudo bem? Com quem estão as crianças? Sim. E eu tenho certeza que quando a gente chega num momento de maturidade, agora eu adoro ter algumas respostinhas prontas. E eu tenho certeza que quando o pai das crianças, seu ex-marido, está num bar, ninguém chega nele e fala: oi, querido, tudo bem? Com quem estão as crianças? Jamais. As pessoas nem lembram de perguntar. E se perguntam, muito sofrido. Eles estão bonitinhos? Manda um beijo. Né? É muito sofrido, mas assim, eu lembro muito bem, hoje meus filhos são grandes, né? Eu tenho um de 20, tem um de 20 e outro de 25, né? Então, o que acontece? Antigamente, sempre trabalhei bastante, né? E ainda chegava em casa louca. E aí fazia comida, porque eu casei muito cedo também. Além disso, eu casei muito cedo. Então, eu tive a minha ascensão profissional muito junto com um casamento louca. Né? E aí o que acontece? Qualquer viagem que eu fazia de trabalho, eu lembro que quando eu saía para tchau, né? Assim, né? Para eles, para mostrar que o trabalho era uma coisa que me satisfazia, que deixava a mamãe feliz. Isso é tão importante, Ale. Só que eu entrava no táxi, eu desabava. Eu chorava, eu ia chorando até o aeroporto, chorando, né? Então, assim, ninguém entendia. Eu me reconheci em você, tá tudo bem. Muitas esse sofrimento. E aí, quando eu entrava no aeroporto, eu tinha que enxugar as lágrimas, porque eu não podia mostrar para aquela equipe que eu estava triste, porque tinha que estar para eles ali naquele momento, para eles ali já. Então, a troca, né? A virada de chave. Então, muitas mulheres, com certeza, devem passar por isso, ou passam por isso. Só que depois, que nem hoje, eu tenho meus filhos grandes, assim. Mas eles são muito... Eles entenderam que eles foram muito amados, são amados, e eles estão muito comigo, né? É muito legal. Quando você entende também, quando você está em casa, você está em casa. Também na hora que eu chegava em casa, eu estava em casa. Claro, a viradinha de chave, ela tem que acontecer no inverso também. Exatamente. Sim. Né? Então, eu estava sempre ali com eles. É muito legal. O único problema é que você também tem que saber escolher o parceiro. É que a gente casa muito nova também, não entendendo, a maturidade, né, Ale? A gente erra muito para acertar, né? Exatamente. Então, comunicação é uma coisa muito importante. Encaixar, ter essa química com o parceiro
é muito importante ter química, ter comunicação, ter os combinados muito bem feitos e os inegociáveis. Exatamente. É que eu acho não que hoje em dia ceder falta ao muito. machismo. Falta não ceder muito ao machismo, isso também, né? Entendeu? A gente tem muito controle sobre a gente, É. mas é difícil a gente ter essa questão do controle sobre o outro enquanto a gente fala sobre relacionamento. Exatamente. Né? E ó, se não tá bom, mulherada, se não tá bom, não tá bom. Cai fora. Ninguém sabe? precisa ficar num lugar em que não está se sentindo Exatamente. plena, ou amada, ou respeitada. Exatamente. Porque, assim, uma hora a conta vai chegar. Vai chegar. Quando a gente está falando de liderança em vários aspectos da mulher. A gente está falando do pessoal, do profissional, agora do afetivo, do relacionamento. E a Lê trouxe o recorte da maternidade. Eu achei interessante esse viés, Ale, que você trouxe, porque a gente está liderando dentro de casa os nossos filhos, né? Seres humanos que estão ali crescendo e tendo acesso a um mundo o qual a gente está mostrando para ele do que é feito. Então, quando a gente fala que a gente está indo trabalhar, porque a gente está indo realizar um sonho, por que a gente não pergunta para a criança? O que você quer ser quando crescer? Qual é o seu sonho? E aí a criança vai sonhar. Eu quero ser astronauta, eu quero ser apresentadora de TV, eu quero ser cantor, bailarina, jogador de futebol, eu quero trabalhar com cinema. E aí a hora que sai é uma dor? Não, tem que ser bom. Eu realizei o sonho que eu disse lá de pequenininha, que eu queria ser aquilo, né? Então, como a gente passa isso vem da liderança da maternidade, do maternal, o mundo que eu tô passando pro outro, né? Exatamente. Se tem uma coisa que consola vocês, eu quero dizer agora enquanto filha, eu sempre converso, falo muito isso pra minha mãe, falo pras minhas amigas que são mães, quando a gente cresce, a gente vai amadurecendo, porque às vezes na infância a gente tem essas cobranças de, poxa, minha mãe nunca tá comigo, poxa, e eu sempre falo pra minha mãe que hoje eu me orgulho muito de tudo que ela abriu a mão pra eu ter. Então, você dizendo que tem seus filhos grandes e com você isso hoje, a gente chega numa fase da gratidão. A fase que você olha e fala, nossa, e eu falo, minha mãe é meu maior orgulho. Tudo que eu vi, que ela fez, que ela viveu, quando teve que trabalhar, às vezes que eu precisei ficar com a minha irmã e cuidar, e as duas pequenininhas aprenderam a se virar. Conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai enxergando a força que ela precisou para ter. Eu imagino quantas vezes também ela não saiu de casa, tipo, sorrindo, tá tudo bem, e deve ter chegou no portão e desabou. Sim. Então, mulheres, mães, vocês estão abrindo mão de muitas coisas hoje, mas essa recompensa vai vir. Eu, como filha, tô aqui pra falar que a gente morre de orgulho de vocês e de tudo que vocês fazem pela gente. E eu hoje me vejo, modéstia à parte, esta mulher maravilhosa, graças à minha mãe, à minha avó, que são outras mulheres mais maravilhosas ainda e contribuíram muito para isso. Então, se sintam muito orgulhosas das mulheres e mães que vocês são, porque eu tenho certeza que os filhos de vocês já se orgulham e a cada vez vão se orgulhar mais. Isso, porque a gente ainda não fez o recorte aqui da volta da licença maternidade. Nossa. Amada, aí a ladeira abaixo, aí é chororô. Nossa Senhora. Porque agora a gente tem algumas empresas que mudaram, né? Quando a gente fala de legislação para 6 meses, mas a minha primeira licença maternidade foi 4. A minha 4 meses! Juntando com as férias, né? Já. O que é isso, gente? Isso é olha, é pra matar a mãe do coração. Não, porque a mãe volta com saudade do filho, com medo de ser mandada embora. Ficou uma ali mistura. 4 meses fora, não sabe o que tá acontecendo. É um mini caos. Ale, me diz uma coisa, eu quero só fazer um recorte aqui, antes de terminar, porque eu fiquei sabendo, Danda, a gente que adora aqui, fiquei sabendo que a Ale casou. Eu também queria saber essa fofoquinha. A Ale casou nos bastidores. com o namorado de infância. O primeiro amor. Primeiro amor. Porque a gente tá falando aqui de sonho, de ser o que você quer ser quando crescer. Aí teve aquele primeiro amor, aí teve toda uma história de vida, de maturidade, de erros e acertos. E como foi esse encontro? Tá vendo, gente? Por isso que eu falo, nada vem por acaso e... Que bom, viu? Que rendeu o negocinho. Né? A gente casa, né? Tem coisas na vida que são assim mesmo, mas foi muito bom o que aconteceu depois, né? Depois de um tempo, depois de uns 2, 3 anos que você não quer saber de ninguém, aí assim, eu tive um namorado, meu primeiro namoradinho foi com 14 anos de idade. Usava aparelho, era bailarina, cabelão comprido, aquela coisa, né, linda. E ele tinha 16 anos, o Rona, eu tinha 14 anos.
Quando a gente... Foi meu primeiro namoradinho, né? Durou pouco, durou uns 6 meses de namorinho, nem sabia namorar. E aí, então, ele era modelo, eu era bailarina, né? E, enfim, ele era do interior e eu era aqui de São Paulo. Mas não deu muito certinho, né? Porque era criança, sabe? Coisa de criança. Ficamos 30 anos sem se ver. 30 anos. Ele foi para a Europa, eu fiquei para cá, né? Lógico, nunca mais mesmo. Ficou aquela coisinha de namorinho que... meu primeiro namorado foi o Rony, meu primeiro namorado foi... Só assim. Depois de 30 anos, a gente se reencontrou. Eu estava já separada, ele também. Aí a gente começou a sair, né? Os dois meio machucados. Vocês se reencontraram na rede social? A gente se reencontrou na rede... O que aconteceu? Internet, né? 2 anos e meio antes do nosso reencontro, eu dei um workshop, na verdade uma imersão sobre Amor, Meu Grande Amor. Um curso que veio na minha cabeça, vem muitas coisas por sonho, para mim, dá esse curso. A intuição feminina Vou dar esse curso. A intuição feminina é uma habilidade nossa, hein? E aí eu estava com o staff falando, gente, quais foram os grandes amores? Assim, brainstorm. Mas não era só amor de relacionamento, mas amores de, o esporte, projeto, criatividade e tal. E estava falando, né? E aí a gente passou para os primeiros amorzinhos, né? Daí eu falei, nossa, gente, meu primeiro amorzinho de namoro foi um tal de Ronaldo. Mas ele está na Europa, na Espanha, fiquei sabendo a última vez. E aí começamos a procurar, todo o staff começou a procurar os primeiros namoradas. Nas redes sociais. Que redes demais. sociais. Aí eu vi. E aí tu achou? Aí eu achei, falei, mas será que é ele? Tá estranho, tá esquisito. Tem 30 anos, né? Não tinha feito 30 anos, tinha feito 27 anos e pouco. Vi ele com uma menininha, falei, nossa, deve estar casado, alguma coisa assim. Aí eu mandei todo mundo, mas não foi só eu, não. Era um exercício. A gente mandou pelo Messenger do Facebook. Eu mandei assim, oi, se você é o Rona que eu tô pensando, você foi meu namorado, meu primeiro namorado. Eu sou a Alessandra, você me chamava de bicho grilo. Porque eu tinha um cabelão comprido, ele me chamava de bicho grilo. Daí foi isso. Nunca me respondeu. Eu falei, acho que não é, acho que tá casado, né? Eu não vou... Respeitei, eu também esqueci. 2 anos e meio. Depois de 2 anos e meio... Da mensagem. Se ele tivesse me respondido na época, eu estava casada, ele também estava casado. Não ia ter feito nada. Nenhum. Ele ia falar, oi, tudo bem? Ah, que legal, que bonitinho. Tá, tchau. Entendeu? 2 anos e meio. Os dois disponíveis. Eu estava na Noruega, no ônibus, com a seleção brasileira de handball, no pré-olímpico, estava no ano pré-olímpico. Ele... Oi, bicho grilo. Respondeu, fiz... Rona? Sabe assim? Estava dentro do ônibus, porque na Noruega, naquela época, em 2016, a gente estava fiz, Rona? Sabe assim? Aí era ele, oi, tudo bem? Eu falei, Você ainda conversou? Conversei, falei, oi, Ele respondeu viajando. 2 anos e meio para responder. Olha como mulher é boba. E ela respondeu no segundo seguinte que a gente faz isso. Eu tô viajando a trabalho. Tudo bem? Dele, tudo bem. Falei, olha, quando eu voltar do trabalho, né? Quando eu voltar a gente se fala. Dele, tá, eu tô no trabalho. Eu tô aqui liderando a seleção brasileira. A gente precisa Olimpíadas, amor. Mas eu não falei nada. Só falei que eu tava viajando a trabalho. Alessandra, por favor. Eu falar que eu tava, tô aqui na Noruega. Não. Só falei, tô viajando a trabalho. Quando eu voltar, a gente se fala. Dele, tá bom, quando você volta? Daqui 15 dias. Tá bom, tá. Deu 15 dias, eu não respondi, falei, não estava querendo saber de homem nenhum. Aí ele, oi, você já voltou, bicho grilo? Voltei. Dele, então tá, vamos se encontrar. Daí começou, né? Aquela coisinha, nananana. Isso faz o quê? 6 anos? 2016 pra cá. Sim. Né? Quase 7 anos. Quase 7 anos. Daí foi, daí demorou um ano para
pra ele me pedir namoro pra minha mãe de novo. Ah, que lindo! Aí depois pediu né, pra minha mãe, daí ele conheceu, né, daí ele pediu pros meus filhos, daí na pandemia, daí ele falou, ele tinha casado já 3 vezes, mas ele nunca tinha casado no civil. Aí depois ele me pediu na pandemia em casamento, aí a gente casou e estamos muito felizes, porque a gente deu match mesmo. Era o momento, tinha que ser, Deu. que história linda, Então, que lindo. Dava um filme, gente. Sabe, agora ela está liderando também um amor de infância maravilhosa. Parabéns, que história beleza. linda. A gente adora histórias de amor, por quê? Porque mulheres somos feitas de amor, a gente tem muito amor pra dar, viu? Não é só liderança não, a gente ama também. não. E às vezes a gente dá sem amor também, tá tudo bem. Aí tudo deu certo. Com essa frase, eu peço pra Bruna entrar e entregar presentes pras minhas convidadas, porque amor, formas de amor também é dar presente. E a Havaiana está entregando Olha, presente gente. pra vocês. Vanessa, e amor existe. Então, mulherada, amor existe, de verdade. E é uma delícia amar. viu? É uma delícia. A gente pode amar, trabalhar, ser amada, tá tudo bem. Somos muito mais fortes do que imaginamos, viu? E se a gente cai, a gente levanta, enxuga a lágrima, limpa o rosto e vai liderar um time, uma seleção, um país, um estado. É sobre isso. Bom, pra finalizar, eu quero que a Danda, dá essa dica pra mulherada hoje. Vai ser o quê? Do filme, Dandará? Gente, vocês me acham nas redes sociais, @Dandara Lanzini, Dandara com H e Lanzini com Z, me acompanhem lá. Toda vez eu me apresento, vocês já me conhecem, mas hoje eu também queria deixar a dica pra você, mulherada. Assistam Estrelas Além do Tempo, 2017, procurem aí nas plataformas. É um filme incrível, com a história das primeiras cientistas negras que ajudaram os homens a ir pro espaço. É uma puta dica de filme, vale a pena, vocês vão amar. Essa é a minha dica de hoje pra vocês. Muito bem, todas vamos assistir. Agora, Lê, por favor, onde a gente te encontra? Como que a gente faz essa mentoria Tribos? Me dá sua rede para as nossas seguidoras aqui acompanharem seu trabalho. Bom, o Instagram é ale.dutra11 e a mentoria Tribos, por incrível que pareça, agora em agosto vai ser lançado o curso, né? Vai ser lançado a mentoria. Acho que, se eu não me engano, vai ser no final de agosto. E agora nas redes sociais a gente vai começar a lançar todas as informações a respeito do Tribos. Ótimo, e a gente acha, então, sua rede é? ale.dutra11. Muito bem, muito bem. Meninas, ficamos por aqui. Semana que vem tem mais Dona aqui, toda quinta-feira. A gente se encontra, combinado? Sigam a gente nas redes, hein? Beijo!